Existe um conceito muito mal compreendido dentro da fé cristã: a ideia de que Jesus aceitava tudo e todos, sem confronto, sem exigência, sem direção. Mas quando lemos os evangelhos com atenção, percebemos que Jesus era implacável com uma coisa: a fraqueza disfarçada de fé. Ele confrontava diretamente aqueles que viviam dominados pelo medo, pela indecisão e pela instabilidade emocional. Quando falamos que Jesus odiava os homens fracos, não estamos dizendo que ele rejeitava os feridos, os doentes ou os pobres. Pelo contrário, ele curava, restaurava e acolhia. Mas ele rejeitava com firmeza os que escolhiam permanecer fracos, os que se escondiam atrás de desculpas, os que preferiam ser vítimas do que assumir responsabilidade por sua vida. Na psicologia, a fraqueza emocional está relacionada à fuga da realidade, à negação da responsabilidade pessoal e à dificuldade em lidar com frustrações. Pessoas fracas tendem a reagir com vitimismo, com desistência, com agressividade ou com paralisia. E todas essas atitudes são condenadas por Jesus em vários momentos dos evangelhos. O apóstolo Pedro, por exemplo, era um homem impulsivo, mas fraco emocionalmente. Ele prometia coisas que não conseguia cumprir, e quando pressionado, negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia disso, e mesmo amando Pedro, precisou confrontar essa fraqueza. Porque se Pedro quisesse liderar algo, ele teria que superar esse padrão de comportamento. Homens fracos não enfrentam a verdade. Eles fogem dela. Quando confrontados, preferem negar, atacar ou se esconder. E isso é perigoso, porque se você não encara seus próprios monstros, eles te dominam. Jesus sempre exigiu clareza, responsabilidade e coragem para mudar. Ele não tolerava pessoas que fingiam fé, mas eram dominadas pelo medo. Pessoas fracas emocionalmente também têm dificuldade de manter firmeza nas decisões. Elas mudam de opinião com facilidade, são influenciáveis e acabam se perdendo em crises. A Bíblia mostra isso em vários momentos, como no povo de Israel que murmurava no deserto. Eles viram milagres, mas sempre voltavam ao medo. Isso irritava a Deus, e Jesus também. Jesus ensinava força. Não força física, mas força de caráter. Força de alma. Ele dizia que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Isso é psicologia pura. Quem vive no passado, na insegurança, na dúvida, não consegue construir nada. E Jesus não chamava pessoas para serem espectadores. Ele chamava para serem guerreiros. A fraqueza, quando não é tratada, se transforma em traição. Porque quem é dominado pelo medo, abandona. Abandona relacionamentos, abandona promessas, abandona fé. E foi isso que Pedro fez quando negou Jesus. Foi o que Judas fez quando entregou. Foi o que Tomé fez ao duvidar. Jesus conhecia essas fraquezas e por isso as enfrentava. O homem fraco é muitas vezes egocêntrico. Ele se acha o centro do mundo, mas é incapaz de carregar o peso da responsabilidade. Vive esperando que os outros façam por ele. Não assume culpa. Não pede ajuda. E ainda se coloca como vítima quando as coisas dão errado. Jesus odiava isso, porque isso destrói vidas, relacionamentos e fé. A psicologia moderna fala da mentalidade frágil, aquela em que a pessoa se ofende com tudo, foge da dor e exige que o mundo mude, em vez de mudar a si mesma. Jesus ensinava o contrário. Ele dizia que o caminho era apertado, que haveria perseguição, que o mundo odiaria os seus discípulos, mas que era preciso permanecer firme. Isso é força psicológica. O homem fraco não consegue dizer não. Vive tentando agradar todo mundo, e por isso se perde. Ele não tem identidade firme. E Jesus confrontava isso ao dizer: sim, sim. Não, não. O que passar disso vem do maligno. Um homem firme é direto, é claro, é decidido. O fraco vive de meias palavras e medo de desagradar. Outro ponto importante é que o homem fraco não lidera. Ele pode até estar em posição de liderança, mas sua alma vacila. Ele desanima fácil, desiste nas primeiras dificuldades e contamina quem está ao redor. Jesus nunca chamou pessoas assim para missões grandes. Antes de enviar, ele moldava o caráter. Porque fé sem firmeza é só ilusão. Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. Mas fé não nasce da dúvida, nem da preguiça, nem da covardia. Fé exige coragem. E coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. A psicologia chama isso de enfrentamento. Jesus queria discípulos que enfrentassem a dor, a vergonha, os próprios erros. Porque só assim há crescimento.
Um homem fraco espiritualmente é alguém que não suporta correção. Ele se ofende quando é confrontado. Mas Jesus corrigia constantemente seus discípulos. Ele dizia: até quando terei que suportar vocês? Ele se irritava com a falta de fé, com a lentidão de entendimento. Isso porque quem ama, corrige. E quem quer crescer, aguenta o tranco. A fraqueza que Jesus odiava era a covardia, a fuga, a omissão. Ele dizia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso exige força emocional, autodomínio, humildade. A psicologia chama isso de resiliência, a capacidade de suportar pressão sem quebrar. E é isso que Jesus queria ensinar. Jesus não era um líder que passava a mão na cabeça. Ele mandava largar tudo, abandonar velhos hábitos, cortar laços do passado. Isso é um choque psicológico. Mas é assim que a mente muda. Quando é confrontada. Quando é empurrada para fora da zona de conforto. Jesus fazia isso o tempo todo, porque sabia que ninguém muda no comodismo. Homens fracos se escondem atrás de desculpas espirituais. Dizem que Deus vai fazer enquanto cruzam os braços. Dizem que estão esperando em Deus quando na verdade estão com medo de agir. Jesus odiava essa postura. Ele dizia: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele queria atitude, posicionamento, ação. Outra característica dos fracos é que eles desistem fácil. Começam animados, mas qualquer vento contrário os derruba. Jesus contou a parábola da casa na areia para mostrar isso. A aparência pode até ser boa, mas quando vem a tempestade, só quem tem alicerce firme permanece. E isso é construção diária. É força de alma. A fraqueza psicológica também se manifesta na comparação. Homens fracos vivem se comparando, se inferiorizando ou querendo ser maiores que os outros. Pedro, por exemplo, perguntou o que seria de João. Jesus respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa? Isso é maturidade, cuidar da própria jornada sem invejar a dos outros. Jesus odiava a duplicidade. O homem fraco fala uma coisa e faz outra. Finge santidade, mas é dominado pelo orgulho. Fala de amor, mas guarda mágoa. Isso é instabilidade. E uma pessoa instável, como Tiago disse, é como a onda do mar, levada pelo vento. Jesus queria raiz, verdade, profundidade. Na fé e na psicologia, só cresce quem se posiciona. E Jesus deixava isso claro: quem não é por mim, é contra mim. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. O homem fraco tenta ficar em cima do muro. Mas Jesus mandava escolher. Ele queria discípulos que sabiam em quem criam, mesmo diante do fogo. Jesus também confrontava os que viviam na religiosidade vazia. Isso também é um sinal de fraqueza, apego a rituais, mas sem transformação de caráter. Ele chamava esses homens de sepulcros caiados. Bonitos por fora, podres por dentro. E ainda dizia: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Isso é um princípio psicológico e espiritual. Homens de fé precisam ter controle emocional. Precisam dominar a carne, a raiva, o orgulho. Jesus odiava quando os discípulos queriam usar violência, ou quando se exaltavam uns sobre os outros. Ele queria domínio próprio. Por fim, precisamos entender que a fraqueza que Jesus odiava era a que escraviza, a que paralisa, a que destrói o propósito. Ele amava os quebrados que queriam ser curados, mas confrontava os acomodados que fingiam ser fortes. Jesus chamava a todos, mas só continuava com os que queriam ser transformados. A primeira coisa que um homem fraco precisa entender é que Deus não rejeita os feridos, mas confronta os que se recusam a mudar. Jesus sabia que todos os discípulos tinham suas fraquezas, mas ele não tolerava quando essas fraquezas se tornavam desculpas para a estagnação. Ele chamava para cima. Ele puxava para frente. E essa é a base da transformação. Na psicologia, a primeira etapa de mudança é o reconhecimento da própria condição. Ninguém muda o que não assume. O homem fraco geralmente vive se escondendo por trás de justificativas. Culpa os outros, culpa o passado, culpa as circunstâncias. Jesus, no entanto, colocava o dedo na ferida. Ele fazia perguntas que expunham o coração, como quando perguntou ao paralítico no tanque: você quer ser curado? Parece óbvio, mas nem todo mundo quer sair da paralisia. A verdade é que a fraqueza pode virar zona de conforto.
Muitas pessoas preferem continuar sendo vítimas, porque é mais fácil do que lutar pela mudança. Na psicologia, isso é chamado de ganho secundário. A pessoa se acomoda no sofrimento porque, de alguma forma, isso traz atenção, desculpas ou isenção de responsabilidade. Jesus quebrava isso com um convite direto: levanta, toma tua cama e anda. Isso é força emocional em ação. O segundo passo para um homem deixar de ser fraco é assumir responsabilidade total por sua vida. Isso não significa que tudo é culpa dele, mas sim que tudo é agora missão dele resolver. Enquanto a pessoa espera que o mundo mude, nada muda. Jesus ensinava isso quando dizia: o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, a mudança começa de dentro para fora, não ao contrário. Homens fortes emocionalmente têm algo que os fracos não têm: consistência. Eles não se movem por emoção do momento, mas por convicção. Isso é treinável. A psicologia chama isso de desenvolvimento de autocontrole. E Jesus treinava isso quando deixava os discípulos enfrentarem tempestades, fome, rejeição. Ele sabia que só se forma caráter na pressão. Um grande segredo da mudança está no ambiente onde a pessoa se coloca. Homens fracos se cercam de pessoas que validam sua fraqueza. Gente que diz: você é assim mesmo. Mas Jesus formava homens fortes ao colocá-los entre gigantes espirituais. Ele não mimava os discípulos. Ele andava com eles, ensinava, corrigia e exigia crescimento constante. O ambiente de crescimento é desconfortável. Na psicologia do desenvolvimento humano, sabemos que o crescimento exige dor emocional. Não existe evolução sem desconforto. Jesus sabia disso, por isso dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é a capacidade de manter a fé mesmo em meio à dor. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. Um homem forte também aprende a lidar com frustração sem se quebrar por dentro. Pedro ficou arrasado quando negou Jesus. Mas o que ele fez depois foi o que definiu sua transformação. Ele chorou amargamente, reconheceu seu erro e permaneceu. Ele não fugiu. Ele não se matou como Judas. Ele suportou a vergonha e voltou mais forte. Isso é inteligência emocional. A psicologia moderna chama isso de resiliência, a capacidade de suportar pressões sem perder sua identidade. Jesus treinava isso o tempo todo. Ele mandava os discípulos de 2 em 2, sabendo que enfrentariam rejeição. E quando voltavam contando que alguns não os ouviram, Jesus dizia: sacudam a poeira dos pés. Ou seja, siga em frente. Não se vitimize. Não pare. Outro ponto crucial é o autoconhecimento. O homem fraco não se conhece. Ele age por impulso, por emoção, por medo. Jesus fazia os discípulos se questionarem. Quando perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Na verdade, ele estava ajudando eles a descobrirem quem eles mesmos eram. Só quem entende quem é, consegue se posicionar com firmeza. Homens fortes sabem dizer não para si mesmos. Isso se chama domínio próprio. É fruto do espírito, segundo a Bíblia. E é uma habilidade psicológica rara. Muitos fracassam não porque o mundo os atacou, mas porque não conseguiram controlar o próprio desejo, o próprio orgulho, a própria boca. Jesus sabia disso e dizia: negue-se a si mesmo. Isso é o oposto da fraqueza emocional. Outro caminho para fortalecer a alma é romper com ciclos de dependência. Homens fracos sempre dependem de alguém para tomar decisões por eles. Seja um líder, uma mulher, um amigo. Jesus quebrava isso. Ele dava instruções, mas sempre devolvia a responsabilidade. Ele dizia: você tem fé? Ou tua fé te salvou? Ele empoderava o outro. Não criava codependência. A fé que Jesus ensinava era ativa, não passiva. Ele não aceitava que o discípulo ficasse apenas esperando milagres. Ele mandava agir, mandava andar, mandava lavar os olhos, mandava mergulhar no rio, mandava perdoar. A obediência era o caminho para a libertação. E isso é princípio terapêutico também. Mudar comportamentos muda emoções. Ação gera transformação. Homens fracos vivem de passado, de traumas, de experiências ruins. Jesus curava isso, mas sempre olhando para frente. Quando o jovem rico quis segui-lo, mas não conseguiu largar o passado, Jesus deixou ele ir. Porque o reino não é para quem olha para trás. É para quem decide romper e seguir. E isso é decisão, não sentimento. A Bíblia mostra que Deus sempre escolheu pessoas comuns, mas não tolerava covardia. Gideão, por exemplo, era inseguro, mas Deus o chamou.
E quando ele obedeceu, foi transformado. Isso mostra que o problema não é começar fraco. O problema é se recusar a crescer. E muitos hoje vivem uma fé onde ninguém pode ser cobrado. Isso não é evangelho. Isso é autoajuda. A fraqueza emocional também se manifesta na forma como o homem lida com pressão. Os fracos se desequilibram. Os fortes respiram fundo, oram e continuam. Isso é maturidade. Jesus modelava isso. Quando estava prestes a ser crucificado, ele sentiu medo, mas orou, se fortaleceu e decidiu continuar. Isso é o que separa homens de meninos. Homens fortes não vivem pela aprovação dos outros. Eles vivem por princípios. Jesus foi rejeitado, criticado, perseguido, mas nunca perdeu o foco. Ele não agia para agradar os fariseus, nem para impressionar o povo. Ele dizia: eu faço o que vejo meu pai fazer. Essa é a raiz da firmeza, identidade espiritual sólida. A psicologia chama isso de senso de propósito. Outra chave poderosa está na autoavaliação constante. Homens fortes param para refletir. Não vivem no automático. Paulo disse: examinem-se a si mesmos. Isso é maturidade. A Bíblia chama de temor do Senhor. A psicologia chama de consciência crítica. Quem não se examina, repete erros. Quem se examina, evolui. A Bíblia está cheia de frases que desafiam a zona de conforto. Sede firmes. Não se deixem mover. Sejam fortes e corajosos. Isso mostra que Deus não espera passividade. Ele espera atitude, força, posicionamento. E tudo isso se aprende. Se desenvolve. Jesus treinava isso todo dia em seus discípulos. Homens fracos vivem de opinião. Homens fortes vivem de convicção. Os fracos mudam conforme o vento. Os fortes sabem em quem creram. A fé de verdade é uma força mental, uma decisão espiritual, uma construção emocional. Jesus não chamava os melhores, mas fazia dos piores os mais preparados. E isso ainda é possível hoje. Se você reconhece que tem sido fraco, não se condene, mas também não se acomode. Fraqueza é ponto de partida, não de permanência. Jesus transforma. Mas para isso, é preciso se abrir, se submeter, se colocar em processo. A psicologia chama isso de disposição para a mudança. A Bíblia chama de quebrantamento. Os dois andam juntos. Deus não usa gente perfeita, mas também não usa gente que não quer crescer. A promessa é: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas é só quando essa fraqueza é entregue a Ele. Quando é usada como ponto de partida, não como escudo para continuar na mediocridade. Deus transforma o homem que assume quem é e quer ser alguém melhor. No fim das contas, Jesus não quer seguidores fracos. Ele quer soldados firmes. Discípulos que não fogem da luta. Homens que suportam o dia mau. Que enfrentam suas sombras. Que olham no espelho e dizem: hoje eu sou melhor do que ontem. Isso é fé. Isso é força. Isso é evangelho. Por isso, se hoje você se olha no espelho e sente que tem vivido como alguém fraco, dominado pelo medo, pelas opiniões dos outros, pela insegurança, por traumas que carregam há anos, saiba que Jesus não te chamou para isso. Ele nunca odiou a sua existência, mas sim a sua escolha de permanecer pequeno quando Ele te fez para ser grande. Ele te chamou para andar sobre as águas, para enfrentar o inferno com a verdade, para romper com tudo aquilo que suga sua identidade. E se Pedro, um homem medroso, inseguro, impulsivo e cheio de falhas, pôde ser transformado no líder que sustentou a igreja com coragem, então você também pode, mas a decisão é sua. Ou você continua buscando a aprovação dos outros, ou você decide hoje deixar de ser fraco, e começa a viver como alguém que carrega o Espírito do Deus vivo dentro de si, porque quem vive de joelhos diante de Deus, nunca mais se curva diante dos homens.